Neste vídeo vamos dar continuidade aos conjuntos. Vamos ver então a parte 2, que é a segunda parte então de conjuntos, e vamos falar sobre as operações de matemática que podemos efetuar com conjuntos, ainda o método copy e as funções frozen set. Então vamos começar pela então operações matemáticas com conjuntos e vamos começar então pela união. Portanto, os conjuntos são estruturas de dados úteis para armazenar elementos distintos e são semelhantes a conjuntos na matemática. E tal como na matemática, em que temos a união, a interseção e a diferença de conjuntos, em Python podemos realizar essas mesmas operações em conjuntos de forma muito eficiente. Como exemplo, consideramos a operação de união nos seguintes conjuntos. Portanto, temos aqui dois conjuntos, portanto, o conjunto A e o conjunto B, e desejamos então construir um conjunto C, que é a união dos conjuntos A e B. Portanto, matematicamente, temos que C, portanto, vai ser igual a A união com B, portanto, ele vai unir aqui todos os elementos então, de A e de B. Como os conjuntos não incluem elementos repetidos, só vai aparecer um zero. Apesar de haver o zero no A e o zero no B, os conjuntos não têm elementos repetidos. Portanto, em Python podemos realizar esta operação da seguinte forma. Portanto, temos aqui já o conjunto C, vai ser igual então ao conjunto A, ponto union, portanto temos aqui o método union, que vai ser então com o conjunto B. Portanto, ele vai ser igual, o C vai ser igual a união com B. Podemos fazer também o C igual a B ponto união com A, portanto, tal e qual como está aqui explicado. Portanto, o resultado seria o mesmo. Portanto, aqui fazemos o print, então, o conjunto C, resultante da união de A com B, e depois, então, vamos executar aqui o código e vamos ver, então, aqui o resultado do conjunto. Portanto, temos todos os elementos do conjunto A e B, com a particularidade, então, do número 0 não estar repetido, portanto, porque os conjuntos não permitem repetição de número. Alternativamente, podemos também usar o símbolo pipe. Okay? Portanto, podemos fazer também o símbolo pipe, onde temos aqui então o C igual a A união com B, ou C igual a B com A igual, e temos aqui então o conjunto C resultante da união de A com C. Okay? Portanto, e vemos aqui, executamos o código e vemos que o resultado, portanto, é o mesmo, sendo utilizando o símbolo ou utilizando o método, reparamos então que é o mesmo. Vamos agora ver outra função, portanto temos aqui, vimos a união, vamos agora ver aqui então a interseção. Portanto, outra operação que podemos fazer então é a interseção, o que é que ele retorna? Retorna os elementos comuns em ambos os conjuntos. Portanto, temos na mesma o conjunto A e B, e vamos agora calcular então a interseção, portanto, de A com B. Portanto, e temos aqui a interseção, reparem que neste caso a interseção temos aqui o i comercial. Okay? Podemos também utilizar com o método, portanto, temos aqui o método intersection, ok? Portanto, A.intersection B, portanto, que era igual a B.intersection A, neste caso, portanto, é igual, por o A a intersetar com o B a intersetar com o A, o resultado é o mesmo. Portanto, vamos aqui executar o código, pronto, cá está. Portanto, temos o conjunto resultante da interseção de A com B, pelo símbolo e comercial e pelo método intersection. Okay? Portanto, e vemos que o resultado será zero, porque é o único elemento que está aqui que é comum aos dois conjuntos. Podemos aqui também ver a diferença, portanto, calcular a diferença entre conjuntos. Portanto, e neste caso aqui, o conjunto retornado contém itens que existem apenas no primeiro conjunto e não no outro conjunto. Portanto, neste caso, A e B. Portanto, vamos aqui usar o código. Vamos ver então o conjunto resultante da diferença entre A e B. Então, aqui estamos a utilizar o método difference. Okay? E temos aqui embaixo o mesmo exemplo, só que aqui temos b.difference de A. Okay? Portanto, vamos aqui executar aqui o código e reparem então, neste caso aqui, obviamente, que não é igual colocar A difference B e B difference A, porque o que ele retorna, ok? Ele retorna aqui o conjunto retornado contém itens que existem apenas no primeiro conjunto e não no outro conjunto. Portanto, reparem que A difference B, ele vai retornar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, ou seja, que são os elementos que não existem aqui no B.
ok? Portanto, porque o zero é um elemento comum, é um número comum nos dois conjuntos. Se for B a difference A, reparem que temos aqui então ele que torna todos os elementos de B, à exceção do zero que também existe em A. Ok? Também aqui podemos utilizar um sinal, e neste caso então o sinal menos o hífen. Portanto, A menos B e B menos A, e vamos reparar que o resultado é igual ao anterior. Ok? Aqui podemos fazer o seguinte, podemos calcular a diferença entre mais do que dois conjuntos. Por exemplo, com três conjuntos, queremos calcular a diferença de A com B e C. Ok? Então temos aqui três conjuntos. Conjunto A, 1, 2, 3, 30 e 300. O conjunto B, 10, 20, 30, 40. E o conjunto C, 100, 200, 300 e 400. Quando temos vários conjuntos, que é este caso aqui, ou mais do que dois, a operação é executada da esquerda para a direita. Ou seja, primeiro A menos B é calculado, ok? Resultando em 1, 2, 3 e 300. Depois C é subtraído a esse conjunto, ok? E que por acaso retorna aqui, obviamente, o mesmo conjunto aqui, 1, 2, 3 e 300. Portanto, no resultado deste conjunto, esta subtração vai resultar em 1, 2 e 3. Ok? Vamos aqui ver o resultado. Portanto, o conjunto resultante, diferença entre A e B e C. Portanto, A ponto difference B, vírgula C. Depois temos aqui o conjunto resultante da diferença entre A, B e C. Neste caso aqui é B diferença de A com C. Aqui podemos pôr B, ok? Neste caso aqui podemos pôr a diferença entre B, ok? E A e C. E aqui é a diferença entre C e A e B. Ok? Portanto, temos aqui então o resultado. Vamos executar aqui o código, só que limpar o terminal. Portanto, usamos aqui o código, portanto, e destes três conjuntos, portanto, a diferença entre A e B e C é 1, 2 e 3, ok? Tal qual como nós tínhamos visto ali em cima, portanto, 1, 2 e 3. Ele primeiro faz o A menos B, ok? E depois o resultado, que é 1, 2, 3, 300, vai subtrair ao C, ok? E depois no B é igual, portanto faz primeiro a diferença de B com A e subtrai essa diferença com C, e depois aqui faz primeiro a C com diferença de A e subtrai com B. Podemos fazer aqui da mesma forma, portanto A menos B menos C, ok? Aqui é só, isto foi aqui de copiar e colar, portanto aqui temos B menos A e C, e aqui temos C, ok? A e B. Okay? Pronto, portanto, fazer a diferença pela função aqui ou pelo sinal, o resultado é o mesmo. Portanto, aqui executado aqui o código, estão a ver que estes três valores que resultaram da diferença são iguais aos valores aqui em cima através do método difference. Okay? Podemos ainda também calcular a diferença simétrica. Okay? Vamos aqui ver no próximo exercício. Portanto, calcular a diferença simétrica ou a diferença simétrica com update. Portanto, que é calcular a diferença simétrica entre conjuntos, ou seja, os elementos que estão no conjuntos, mas não em todo. Okay? Ou seja, vai retornar os elementos únicos. Temos aqui dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, e temos aqui então, através da diferença simétrica entre A e B, através do método. Okay? Podemos também utilizar o sinal. Okay? Vamos só aqui primeiro fazer com o método, portanto cá está. Portanto, vou executar aqui, portanto, retorna os elementos únicos, portanto, ou seja, vai retornar todos os elementos, à exceção daqueles que são repetidos. Okay? Portanto, o único que é repetido é o zero. Podemos também fazer a mesma coisa utilizando o sinal circunflexo. Portanto, o conjunto resultante da diferença simétrica entre A e B, portanto, aqui, e pomos aqui o circunflexo, portanto, o resultado é o mesmo. Se fizermos aqui o resultado de B e A, vamos ver que o resultado também, obviamente, é igual. Portanto, são os elementos únicos dos conjuntos.
Vamos ver agora, no próximo exercício, a diferença simétrica de mais do que dois conjuntos, por exemplo, três conjuntos. Ok? Portanto, temos aqui o conjunto A, B e C. Reparem que o único, até pus aqui o único é o 300, neste caso. Ok? Aqui o único vai ser 40, aqui o único vai ser 400. Ok? Vamos ver então aqui a diferença. Portanto, tal como no operador da diferença, quando vários conjuntos são especificados, a operação é executada da esquerda para a direita, novamente, embora o operador, eh, através do circunflexo, nos permita vários conjuntos, ok? O método já não permite vários conjuntos, ok? Portanto, só podemos utilizar a diferença simétrica em dois conjuntos. Portanto, vamos aqui verificar o conjunto resultante da diferença simétrica entre A, B e C, ok? Portanto, se repararem aqui, então, ele vai dar erro, porque esta função só pode ser utilizada com dois conjuntos. Portanto, eu vou aqui executar e reparem que ele dá aqui mesmo um erro do tipo type error, e diz então o set do conjunto symmetric difference take exactly one argument. Portanto, e nós colocamos dois aqui, ok? Portanto, nós não podemos utilizar a diferença simétrica com a função, mas podemos utilizar, neste caso, então, o símbolo circunflexo. Ok? Portanto, ele vai retornar aqui. Reparem, cá está. Portanto, o conjunto resultante da diferença simétrica entre A, B e C. Ok? A, B e C. Portanto, é 1, 2, 3, 40 e 400. Ok? Pronto, A e B retorna 3, 30, 40. Logo, então, a diferença vai retornar o valor que está ali. Portanto, o 1, 2, o 3, o 4, o 40 e o 400. Existe também existe também o método, a diferença simétrica update. Portanto, ele encontra na mesma a diferença, só comentar aqui isto. Portanto, ele encontra na mesma a diferença simétrica dos dois conjuntos, ou seja, os itens que não são semelhantes de ambos os conjuntos, e atualiza o conjunto que chama ou que evoca o método. Portanto, este método atualiza o conjunto mantendo apenas os elementos encontrados num dos conjuntos, mas não em ambos. Portanto, se não quisermos atualizar o conjunto original, usamos o método Symmetric Difference. Se quisermos atualizar o conjunto original, usamos o update, e é por isso que este update faz a atualização. A diferença simétrica, portanto, o que nós vimos é, na verdade, a união dos dois conjuntos menos a sua interseção. Okay? Temos aqui, então, um exemplo, o mesmo conjunto, portanto, A e B, e temos aqui, então, A ponto symmetric difference update de B. Ok? E agora fazemos aqui o print do A. Portanto, reparem, ele vai atualizar então o A. Reparem a diferença, o update faz isso mesmo. Portanto, o update que faz é atualizar o estado que evoca, digamos, esta função que foi o conjunto A. Ok? Podemos verificar também se um determinado conjunto é subconjunto de outro. Então, utilizamos aqui o método isSubset, portanto, que verifica, por exemplo, neste caso, se A é um subconjunto de B, ou seja, se todos os elementos do conjunto A estão presentes no conjunto B. Se sim, retorna verdadeiro, valor booleano true, se não, retorna valor booleano falso. E só aceita também um argumento. Portanto, temos aqui este exemplo, ok? Portanto, A, B e C. E reparem então que ele diz que se A é um subconjunto de B, se C é um subconjunto de A, ok? C é um subconjunto de A e se C é um subconjunto de B. Reparem que o conjunto C só tem zero, portanto, C, neste caso, é um subconjunto de A e de B. Portanto, vai retornar aqui verdadeiro. Vou aqui executar o código. Executando aqui o código, espera aí, name A is not defined, deve estar aqui qualquer coisa, exato, que estava aqui, faltou comentar aqui isto. Pronto, e agora vamos executar. Ok. Temos aqui então, A é um subconjunto de V? Não, não é. Porquê? Porque A tem elementos que não estão em V. Ok? Portanto,
Depois temos aqui o C é um subconjunto de A E, que o C só tem o zero, portanto, e o A tem o zero e mais alguns. Portanto, o C é um subconjunto. E de A, e se B também é igual. Portanto, C é o zero, portanto, tem também então aqui os elementos no B. Portanto, o B tem o zero mais alguns elementos, por isso o C é um subconjunto de B. Podemos fazer esta operação, esta verificação, também usando o sinal menor ou menor ou igual para verificar, portanto, se é ou não subconjunto. O menor, neste caso, os conjuntos não podem ser iguais. O menor é igual, neste caso, os conjuntos podem ser iguais. Portanto, temos aqui um caso, por exemplo, A é 1, 3 e 5, o B é 1, 3 e 5, só que na ordem trocada. Portanto, e vamos aqui verificar, então, reparem que se A é menor do que B, e neste caso menor, então eles não podem ser iguais. Portanto, vai retornar um valor que é falso. Se nós dissermos que pode ser igual, então ele retorna um valor verdadeiro, porque efetivamente eles são verdadeiros. Ok? Vamos agora verificar se um conjunto tem todos os elementos de outro conjunto. Ok? Pronto, e para isto temos o método isUpperSet. Portanto, este método vai verificar se um conjunto tem todos os elementos de outro conjunto. Se sim, retorna o true, se não, retorna um false. E também só aceita um argumento. Portanto, temos aqui vários exemplos. Portanto, cá está. Portanto, temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Se o A é um is-upper-set de B, ou seja, o A tem todos os conjuntos, tem todos os elementos conjuntos de B, não, vai retornar falso, não é? O C tem todos os subconjuntos de A, também não, ok? O A tem todos os conjuntos de B, tem, não é? Que é o zero. E o B tem todos os conjuntos, tem todos os elementos do conjunto C, também é verdade. Portanto, vamos verificar aqui o código, vamos aqui retornar. Portanto, cá está. Portanto, A e C, portanto, A não é um superset, portanto, de B, ok? O C não é também nenhum superset, nenhum superconjunto de A, mas o A é um superconjunto de C e o B também é um superconjunto de C, porque tem todos os elementos de C, ok? Portanto, o A e o B têm todos os elementos, que é o zero, de C, por isso retorna, em ambos os casos, true. Ok? Neste caso, também podemos usar o sinal maior e maior e igual, à semelhança do que vimos com o exercício anterior. Podemos também usar então o maior ou maior ou igual para verificar se é um subconjunto, ok? E neste caso é tudo igual, portanto, neste caso os conjuntos não podem ser iguais, se for maior ou igual, eles podem ser iguais. Portanto, temos aqui o mesmo exercício, portanto, 1, 3 e 5, ou 5, 3 e 1, print A maior que B, print A maior ou igual a B. Ok? Portanto, vamos aqui executar aqui o código e vamos verificar então. Deixa-me só limpar o terminal. Portanto, executando aqui o código, repare, no primeiro caso, A maior que B dá falso. Ok? Neste caso aqui, eu acrescentei aqui um elemento, foi o elemento 7. Para quê? Para que ele desse aqui o resultado true. Ok? Depois, A maior ou igual a B é verdade, porque ele é igual, portanto vai retornar igual. Depois aqui, 1, 3 e 5 é maior do que 3 e 1 é verdade, ok? Também vai retornar igual. E se 1 e 3, se o conjunto aqui 1 e 3 é maior ou igual do que 3, 1 e 7, e obviamente que vai retornar falso. Ok? Portanto, podemos visualizar então desta forma também se é ou não um subconjunto. Podemos também verificar se dois conjuntos são disjuntos, ou seja, dois conjuntos são disjuntos quando não possuem elementos em comum, ou seja, a sua interseção retorna um conjunto vazio. Este método também só aceita um argumento. Vamos ver aqui um exercício. Portanto, temos o exercício, temos o conjunto A, temos o conjunto B e temos o conjunto C. E o que é que vamos fazer então? Vamos ver se A, só que limpar o terminal. Vamos ver então se A
é um conjunto disjunto de B, se A é um conjunto disjunto de C e se B é um conjunto disjunto de C. Ok? E vamos aqui usar aqui o código. Portanto, no primeiro caso é verdade. Ok? A é um conjunto disjunto de B. Porquê? Porque não há nenhum elemento que seja comum. Ok? A com C também não há nenhum elemento. Aliás, A A é disjunto, portanto, aqui retorna falso, ok? Portanto, retorna falso aqui. Porquê? Porque eles aqui não têm um elemento em comum, portanto é falso, ok? E depois temos aqui o B, se é disjunto com o C, ok? Vai retornar verdadeiro porque não há nenhum elemento em comum, ok? Pronto. Vamos agora verificar então como é que podemos ver, como é que podemos efetuar as cópias dos conjuntos. Portanto, a cópia do conjunto é muito parecida com a cópia com outras estruturas de dados. Verificamos aqui então, temos aqui um exemplo, verificamos aqui este método. Portanto, temos aqui um conjunto A, vamos fazer aqui um conjunto B é igual a A, ok? Portanto, eu vou fazer o conjunto B igual a A e vou fazer com o sinal igual. Sempre que nós fazemos uma cópia com o sinal igual, ele mantém uma ligação ao original. É como se fossem duas variáveis a apontar para o mesmo espaço de memória. Portanto, eu vou fazer aqui um print de B, ok? Reparem, vamos aqui fazer o print de B. Portanto, o print de B é igual a A, ok? E agora o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui ao conjunto B, portanto à cópia que eu criei, e vou utilizar o método add para adicionar aqui o número 100. E o que é que vai acontecer? Vou fazer aqui o print dos dois conjuntos. Vou fazer o print de A e o print de B. Então, eu aqui, se eu fizer o print de A e o print de B, reparem que este elemento que foi adicionado, o 100, okay, foi adicionado nos dois conjuntos. Portanto, lembra-se que sempre o conjunto não tem ordem, por isso ele podia aparecer em ordem qualquer. Portanto, aqui, reparem que não foi alterado nos dois conjuntos, ou seja, sempre que nós fazemos uma cópia de um conjunto através do sinal igual, qualquer alteração feita na cópia ou no original vai ter repercussão, então, ou no original ou na cópia, consoante o caso. Ok? Podemos ver aqui, então, agora uma cópia, mas sem o sinal igual, mas aqui com o método copy. Ok? Portanto, temos aqui então o método copy. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui vou adicionar na mesma o elemento número 100 ao conjunto B, portanto, à minha cópia. Agora vou fazer aqui o print do A e o print do B, para verificarmos então que realmente ele só fez a cópia no B, que foi o primeiro elemento que imprimimos. Portanto, o B, cá está o 100. No original, ele não fez nenhuma alteração, porque não mantém uma cópia, portanto, ele cria um novo objeto, um, ou seja, cria um novo conjunto. Podemos também utilizar, copiar sem ligação, usando a função set. Okay? Por exemplo, se eu disser que B é igual a set de A, eu penso que já vimos isto no primeiro vídeo, portanto, se eu disser que B é um set de A, portanto, eu estou a criar um novo conjunto, ok, através do A. Se eu adicionar o número 100 ao B, reparem que ele faz aqui uma cópia também sem ligação. Okay? Portanto, quando eu faço uma cópia com um set, ele também não cria ligação, portanto, cria um novo objeto do tipo dicionário. Okay? Pronto, e é assim que podemos então fazer as cópias em conjuntos. Okay? Temos aqui então o Frozen Set. O Frozen, como o próprio nome indica, Frozen é um congelado, digamos, ou seja, um conjunto congelado. Esta função que está aqui retorna então um objeto imutável dos itens fornecidos, ou seja, este conjunto fica congelado, ok? Ou seja, imutável. Os conjuntos são mutáveis, portanto, por natureza podemos alterar, podemos adicionar, por exemplo, como nós vimos no exercício em cima, onde adicionámos o número, mas quando um Frozen set, esse conjunto fica congelado, portanto não podemos alterá-lo. Ok? Pronto, é o que está aqui a explicar. Portanto, embora os itens de um conjunto possam ser modificados a qualquer momento, por exemplo, com o add, com o update, com o remove, os itens de um conjunto congelado permanecem os mesmos após a criação. Okay? Mas tal como os conjuntos não é ordenado, portanto isto mantém-se.
Portanto, tenho aqui um exercício para percebermos. Por exemplo, A vai ser igual a um frozen set e temos aqui então o nosso conjunto. E repare que eu agora vou tentar adicionar aqui o número 2 ao meu conjunto que foi criado. Só que eu criei um frozen set, portanto isto vai-me retornar aqui um erro e vamos verificar então aqui o erro que vai retornar. Ok, portanto cá está, portanto um erro de atributo e diz frozen set object has no attribute head, ou seja, o objeto que nós criamos frozen set não possui o atributo, ok, ou o método head, portanto é congelado. Frozen sets são congelados, portanto não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer, efetivamente, são operações, por exemplo, copy. Eu posso fazer o copy. Portanto, posso copiar o meu conjunto. Portanto, tenho aqui, por exemplo, B igual a A.copy. Portanto, eu posso copiar o meu frozen set. Mas é o que isto quer dizer aqui. As cópias também são congeladas. Portanto, se eu fizer na mesma aqui um B, reparem, tem aqui o print do B. Portanto, eu vou aqui imprimir o B, cá está. Portanto, o meu frozen set é igual ao A. Mas se eu tentar aqui fazer o add do número 3 ao meu conjunto B, ele dá-me o mesmo erro que me deu em cima. Portanto, frozen set object no attribute has no attribute head. Ok? Portanto, também se repercute nas cópias. Permite fazer o quê? Permite fazer uniões. Nós podemos fazer perfeitamente uniões. Portanto, disseção, união, diferença, etc. Essas operações que nós vimos em cima permitem fazer com os frozen set. Portanto, eu chegar aqui, reparem, e fazer, se eu fizer aqui, por exemplo, união é igual a C e B, portanto, vou unir C com B, e o C ser um conjunto com o número 0, ok? Ele vai-me aqui, vou aqui executar. Portanto, cá está, ele uniu-me aqui o conjunto C e B. Ok? Portanto, nós podemos fazer perfeitamente estas operações de união, interseção, etc. Vamos agora ver um frozen set com tuplas. Temos aqui um pequeno exercício para percebermos isso. Portanto, temos aqui, por exemplo, as vogais, que é uma tupla. E temos aqui um frozen set, que ele vai pegar nesta tupla e vai criar um frozen set. Ok? Portanto, posso perfeitamente fazer aqui um frozen set a partir de uma tupla. Ok? Posso também criar um frozen set, e para terminarmos aqui o vídeo, posso fazer um frozen set com dicionários. Portanto, quando usamos um dicionário para um conjunto congelado, são necessárias apenas as chaves do dicionário para criar o nosso conjunto. Portanto, tenho aqui o meu dicionário criado. Portanto, o nome é a chave e o valor João, por exemplo, temos aqui. Okay? Depois temos aqui mais chaves e valores. Então faço aqui crio o meu frozen set, ok? A partir daqui. Portanto, e ele vai então imprimir o meu conjunto, ok? A partir de um dicionário, ok? Pronto, cá está. Portanto, temos aqui então o nosso frozen set, ok? A partir de o dicionário. Podemos visualizar aqui também os itens para incluir os valores, se quiséssemos, ok? Dos dicionários, mas depois, quando falarmos no próximo vídeo de dicionários, vamos ver em pormenor como é que se trabalha com dicionários, ok? Pronto. E, portanto, esta é a última parte aqui, a parte 2, a última parte dos conjuntos. Portanto, falámos dos métodos, falámos aqui dos principais conceitos, e espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.